Queremos nesta manhã cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui para poder adorarmos a Deus nesta manhã, orar, louvar, através da Escola Bíblica Dominical. Queremos cumprimentar nossos irmãos lá de Castelo, membros, congregados e aquelas pessoas, aqueles irmãos que porventura, mesmo não fazendo parte lá do nosso ministério, mas nós temos convidado e eles têm participado dos nossos trabalhos, dos nossos áudios de vídeo, de nossas lives, né? Que Deus possa te abençoar nesta manhã, que Deus possa estar conosco e possamos, através da escola bíblica desta manhã, aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Nós queremos orar esta manhã para que possamos aqui dar início em nome de Jesus. Hoje quem vai ministrar conosco é o evangelista Elias Júnior, meu filho, né, estará ministrando a palavra de Deus conosco. Que você que tem a sua revista, se não tem a revista, pegue a sua Bíblia e possamos aqui estudar um pouco da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, nós queremos te agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui na tua presença mais esta vez. Obrigado por esta noite. Hoje é domingo, dia do Senhor, que possamos estudar a tua palavra e aprender um pouco mais da mesma. Aquelas pessoas que irão chegar, Senhor, para estar assistindo, participando, te adorando através dessa escola bíblica, que o Senhor possa abençoar e visitar os lares. Em nome de Jesus, nós te pedimos, meu Senhor. Eu quero louvar a Deus aqui com um ou dois hinos e peço você que comece a nos acompanhar nesta manhã, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. De tanta coisa que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Ao aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Ao aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. A melhor coisa
coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Ao aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dar para o senhor, pastor João, lá de Conduru, pastor Hélio Martins, que Deus possa abençoar. Receba também o nosso abraço. Queremos cumprimentar a nossa irmã Ana Paula, lá de Conduru, que também já está conosco nesta manhã, e estamos aguardando aí mais irmãos que estarão participando dessa escola bíblica. Eu quero cantar mais, pastor Hélio. Estou feliz, estou alegre. Vamos louvar o Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a mãe te cuidou. Porém, uma tarde, ao contá-las todas, me faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas, e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda, irmãos, existem muitas ovelhas perdidas, precisando que o bom pastor as busquem para que elas possam voltar ao redil, voltar ao curral do Senhor. Pai do Senhor, Débora, que Deus te abençoe. Eu vou cantar outro hino aqui. Deus colocou no meu coração de cantar esses hinos do Osés de Paula. São hinos quase que esquecidos, mas nós estamos aqui revivendo, né, com essas músicas em nome de Jesus. Se você souber, você pode louvar conosco, aí da sua casa, aí da sua residência, né, em nome de Jesus.
Ó, foi por mim, Cristo meu mestre, que tu quiseste ao mundo descer. Ó, foi por mim, mestre querido, que oprimido vieste sofrer. Tão pobrezinho senti do cansaço, o quanto almejo seguir os teus passos, pra não perder a de vir na promessa. Ó, dá-me mais pressa, Senhor, pra chegar. Ó, foi por mim que tua vida imaculada vieste entregar. Ó, foi por mim, eu reconheço, por isso venho, Senhor, te louvar. Aleluia. Tão pobrezinho senti do cansaço, ó, quanto almejo seguir os teus passos, pra não perder a de vir na promessa. Ó, dai-me mais pressa, Senhor, pra chegar. Tão pobrezinho senti do cansaço, ó, quanto almejo seguir os teus passos, pra não perder a de vir na promessa. Ó, dá-me mais pressa, Senhor, pra chegar. Louvado seja o nome de Jesus. A paz do Senhor, irmã Sandra, lá de Soturno. Que Deus possa abençoar a tua vida neste dia, em nome de Jesus. Nós queremos aqui cumprir o nosso horário, né? Ler a lição, né, de hoje da Escola Bíblica Dominical. Hoje é a lição 8, 24 de maio de 2020. O título do tema dessa lição é muito importante. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O texto áureo diz para nós assim, a paz do Senhor, irmã Geuselena, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios capítulo 2, verso 20. A verdade prática fala que Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Quero ler a leitura bíblica em classe, que vai servir como base bíblica, e também Mateus e Efésios, para que você possa acompanhar nesta manhã, em nome de Jesus. Efésios capítulo 2, verso 20 ao 22. Mateus capítulo 7, do verso 24 ao 27. Escute. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas,
de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Capítulo 7 do livro do Evangelho de Mateus, a partir do verso 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Até parece que eu tinha, se nós tivéssemos um espírito de adivinhação, né, que crente não adivinha, eu, hoje, no nosso áudio de vídeo, citamos esse capítulo 7, esses versículos que foi o próprio Jesus que falou, onde nós devemos e deveríamos, né, ter construído a nossa casa sobre a rocha. Tivemos um tema importantíssimo, numa breve saudação que demos de manhã, perguntando à igreja, os irmãos e todos aqueles que forem alcançados por aquele vídeo, como será e como é a nossa casa que Deus quer. Qual é o tipo de casa que Deus quer para nós? E citamos, como base da nossa palavra, o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. E Efésios 2, aonde Paulo também advertiu os crentes de Efésios a também edificar a sua casa, a sua residência, a sua casa espiritual sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas e também fundamentada na própria pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estarei fazendo uma oração e o Ender Fernando, que Deus abençoe a tua vida nesta manhã, em nome de Jesus. Estaremos fazendo outra oração com você e estaremos passando aqui para o Júnior. Ele estará trazendo a escola bíblica dominical nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Ore conosco mais uma vez. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Jesus, por esta oportunidade de estudar um pouco mais a tua palavra. Que o teu Espírito possa desenvolver na mente dos teus filhos que estão e que estarão ao alcance da nossa voz, para entenderem, Senhor, a explanação da tua boca, da tua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Toma-nos em tuas mãos, fica conosco, nós te pedimos, em nome de Jesus. Quero passar para o Júnior, para que possa iniciar o estudo da palavra de Deus. Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Nesta manhã você está aí na sua casa, onde quer que você esteja, seja abençoado, receba a paz de Cristo no seu coração. Nós estaremos, irmãos, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Domingo é dia de escola dominical, é o dia do Senhor, dia de aprendermos, dia de adorarmos, dia de ouvirmos a sua palavra no nosso coração. E, como de costume, nas igrejas, nós estaremos fazendo aqui essa live, lecionando a escola bíblica dominical, seguindo a nossa lição da nossa revista, lição de número 8, vai falar sobre edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Semana passada, domingo passado, estávamos falando, né, sobre Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Depois que fomos reconciliados, ou seja, Cristo nos concedeu a graça,
nos concedeu a oportunidade de fazermos parte do povo de Deus que é chamado hoje de igreja. Agora nós estamos alicerçados, nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E a pergunta que surge é: qual que é o fundamento dos apóstolos, qual que é o fundamento dos profetas? Que fundamento é esse? É o que nós estaremos aprendendo nesta manhã. Amém? Como já foi lido o texto áureo, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a pedra de esquina. Efésios capítulo 2, verso 20. Já foi lido, eu estou só ressaltando, eu sempre gosto de estar enfatizando o texto áureo e a verdade prática que diz: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e dos testemunhos dos profetas. Então, aqui de antemão, nós já aprendemos que a igreja, falando de uma linguagem espiritual, a igreja de Cristo, o povo de Deus, aqueles que estão reconciliados com Jesus, os que entregaram sua vida para Cristo, aqueles que atenderam o chamado do Senhor, que levantaram a sua mão, que confessaram Jesus como seu único, suficiente Salvador. Você agora se torna igreja quando você está firmado na presença de Cristo. E você sendo igreja, sendo espiritualmente falando, o templo do Espírito Santo, você precisa de um alicerce, você precisa de um fundamento, você precisa de estrutura para que você possa permanecer de pé. É como uma casa, como um edifício, como um prédio. Todo edifício, toda casa, todo prédio, ele precisa estar estruturado, porque senão ele cai e vem abaixo e não consegue permanecer de pé. A mesma coisa é o servo do Senhor, de uma forma espiritual. Para nós estarmos de pé, para nós estarmos estruturados, para a gente permanecer firme, que a nossa casa, que a nossa vida não venha cair, não venha sair da presença do Senhor, nós precisamos de estrutura, precisamos estar edificados, firmados. E a base da nossa estrutura, a nossa força, a nossa pedra angular, e nós vamos falar sobre isso, entender melhor, é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Vamos então prosseguir. Já foi lida a leitura bíblica em classe, e nós vamos fazer o seguinte: eu vou estar lendo os comentários, vou estar lendo a revista, né, dando prosseguimento. Eu vou ler e vou estar explicando aos irmãos. Vou ler a introdução, dando prosseguimento, e conforme eu for lendo, eu vou explicando, trazendo o ensino, mostrando para os irmãos a luz da palavra de Deus, e assim nós vamos aprendendo juntos, nessa manhã, para a honra e para a glória do Senhor. Eu queria fazer um negócio aqui, se de repente algum dos irmãos, às vezes fica difícil captar, né? Porque alguns irmãos vão comentando e vai subindo os comentários, mas se de repente a gente conseguir, alguém tiver uma dúvida, quiser comentar aí, talvez eu já consiga acompanhar aqui e te responder, que a gente às vezes vai lecionando e alguém vai tendo alguma dúvida, vai precisando de um auxílio, e a gente está aqui para te auxiliar, sanar essa dúvida e você ser abençoado pela palavra de Deus. Amém? Então vamos prosseguir aí. De repente você está com a sua revista em casa. Nós fazemos uso da revista CPAD. Alguns irmãos têm uma literatura diferente, mas nós fazemos a leitura da palavra de Deus, a CPAD, e nós vamos dar prosseguimento. Pastor Daniel Pereira. Deus abençoe, pastor. Glória a Deus. Esse merchandising aqui foi a esposa que pediu. Daqui um dia ele cai e é vitória. Fabrício Cardoso, pastor Fabrício Cardoso, meu amigo. Deus abençoe. Deus continue fortalecendo sua vida cada dia mais. Pastor Daniel Pereira, meu amigo. Deus continue te abençoando. Vamos lá. Introdução, irmãos. Segue conosco aí na leitura. Por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim,
ao propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nesta lição estudaremos cada um desses aspectos. Então, irmãos, estaremos abordando nessa lição dessa manhã sobre a igreja que está edificada em Cristo através das doutrinas dos apóstolos e do testemunho dos apóstolos. Nós sabemos que quando Cristo ele morre na cruz do Calvário, ele é levado ao sacrifício, quando ele ressuscita, ali na cruz, ele vai dar uma das declarações mais importantes da palavra de Deus. Declaração essa que ele vai dizer, está consumado. A palavra está consumado, no original, no grego, é tetelestai. Tetelestai, ela dava o significado na sua etimologia que está pago. Ou seja, quando alguém tinha uma dívida, uma pessoa tinha uma dívida, e nessa dívida, quando ela era paga, um pai de família, um homem, qualquer que seja essa pessoa, tivesse uma dívida, e quando essa dívida era paga, os cobradores iam na casa dessa pessoa cobrar. Mas a dívida sendo paga, colocava-se uma plaquinha na porta da casa da pessoa escrito tetelestai. Ou seja, a dívida está paga. Os cobradores, eles iam embora porque aquela dívida, ela foi paga. É como se Cristo estivesse pagando a dívida do pecado da igreja, estivesse comprando a igreja com o seu precioso sangue, dizendo, a igreja está formada e ela é minha, porque eu estou fazendo esse sacrifício, morrendo no lugar daqueles que aceitarem a minha presença na sua vida. Então, na cruz do Calvário, forma-se então, Jesus dá início à sua igreja ali, ele está formando a sua igreja, e o autor vai nos dar um comentário muito importante, dizendo, a pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos. Ou seja, Paulo, quando a igreja vai se formando, no começo ali, a igreja primitiva com os apóstolos, com os discípulos, Paulo ele vai dizer que a igreja é uma espécie de edifício em construção, uma edificação que sempre está sendo construída e aumentando. Só que nós vamos entender que a igreja, vários crentes, eles vão formar o quê? Uma comunidade, uma igreja de fato. Só que não só isso, mas cada crente na sua vida espiritual, ele é considerado a igreja, uma igreja, o templo do Espírito Santo de Deus. É por isso que o apóstolo vai dizer, assim há propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo, onde nós estaremos abordando, falando um pouco mais e aprofundando nesse assunto, para os irmãos terem um melhor entendimento. Glórias a Deus. Então vamos lá. Um edifício espiritual. Tópico 1 aí, o subtópico é o santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. Assim, o templo judaico perdeu sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Amados, o que o autor está nos dizendo, o que ele está querendo nos ensinar nesta manhã? O santuário judeu é aquele que, quando lemos a Bíblia ali no livro de 1 Reis, nós vamos ver que o rei Davi, que era o rei de Israel na época, ele vai sentir o desejo no coração de construir um templo, construir um local para que o Senhor pudesse ser adorado. Porque ele tem na mente dele, desde quando o povo saiu do Egito, a Arca da Aliança, o sacerdote, é como se a presença de Deus ela estivesse em tendas, em tabernáculos, e isso muitas vezes não estava fixo num lugar só, mas ia mudando de vários lugares. Então Davi, ele entende que ele precisa fazer um templo para o Senhor ser adorado. E ele vai escolher Jerusalém como o lugar onde vai abrigar esse templo,
Porém, Deus vai deixar claro para ele que não seria Davi que iria construir o templo, mas seu filho Salomão. E a Bíblia vai dizer que quando Salomão ele constrói aquele templo maravilhoso, a Bíblia nos dá alguns detalhes, revestido de ouro, lugar onde todos se maravilhavam, era uma obra grandiosa, uma obra maravilhosa. Ali foi o lugar que o povo começou a adorar ao Senhor. Ali foi o lugar onde os judeus eles se reuniam, como podemos dizer, nos seus cultos, na sua adoração, buscando ali aprender da palavra, toda a liturgia da época. A Bíblia vai narrar um fato onde, quando Salomão ora, os sacerdotes oram, a glória de Deus ela vem tão grande dentro do templo, em forma de fumaça, que os sacerdotes não vão conseguir ficar de pé. Era algo maravilhoso, a glória de Deus de uma forma tão estrondosa naqueles dias. Só que esse templo ele era exclusivo para os judeus. E só os judeus tinham acesso a esse templo. Era como se a adoração ao Senhor ela fosse um monopólio apenas dos judeus. Só eles tinham acesso. E mais ninguém. Os gentios, os povos estranhos, as demais civilizações, demais nações, não tinham acesso a esse templo. Não poderiam ir lá adorar ao Senhor. Então isso era exclusivo. Isso estava limitado somente ao povo judeu. E o que vai acontecer? Quando Jesus ele morre na cruz, e lá em João 3,16 vai dizer, todo aquele que nele crê será salvo e terá a vida eterna. Jesus, quando morre na cruz, ele estava dizendo, olha, todo aquele que aceitar esse sacrifício, acreditar, tiver fé, todos esses vão ter acesso à minha presença. Só que agora não é mais no templo de Jerusalém, não é mais o grande templo que Salomão escreveu, mas agora nós vamos se tornar o templo do Espírito Santo de Deus. O que nós estamos, o que estamos falando nessa manhã? O templo judeu, ele era exclusivo para os judeus. Só que Jesus fez o quê? Lá em Efésios capítulo 2, no verso de número 20 que nós lemos, vai dizer que aquele muro, nós estudamos isso na semana passada, aquele muro de separação que separava o gentio do judeu, Jesus ele jogou esse muro por terra. Não existe mais separação entre os judeus e os gentios de uma forma espiritual. Ou seja, se um judeu ele tem Cristo como seu Salvador, ele faz parte da igreja do Senhor. A mesma forma nós, brasileiros, europeus, americanos, Jesus ele abriu o acesso e nos concedeu sermos salvos e fazermos parte da sua igreja, a Igreja Universal, a Igreja de Jesus, o povo de Deus. Jesus, na cruz do Calvário, ele abre o acesso, como se ele estivesse abrindo as portas e dizendo, olha, todos aqueles que quiserem agora fazer parte da minha igreja, eu estou dando acesso aqui na cruz do Calvário. Porém, quando nós, então, entramos, fazemos parte da Igreja de Cristo, somos o templo do Senhor, nós precisamos continuar vivendo na sua presença, continuar firmes na sua caminhada. E o autor vai deixar claro aqui, a proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre os judeus e os gentios, ou seja, existia uma inimizade, um embate. Às vezes, um dos gentios, o que é gentio? É aquele que não é povo, não é judeu, que não é israelita. São chamados de gentios. Vamos dizer que um gentio está dando uma volta, passa em Jerusalém, vê aquele templo maravilhoso e fala, eu quero adorar esse Deus. Ele não podia, ele não tinha acesso, porque aquilo era exclusivo. Isso criava o quê? Isso criava uma inimizade, isso criava uma contenda, isso criava um embate entre gentios e judeus. Muitas das vezes haviam encontros e ficava esse clima de confusão. E o autor continua dizendo aqui, ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade. Quando Jesus ele morre na cruz, como eu estava dizendo, ele está dizendo, agora vai ser um povo só. Não vai ser somente judeu, não vai ser somente grego, não vai ser somente romano. Agora vai ser todos que me aceitarem, vão fazer parte de somente um povo, e o nome desse povo é Igreja de Jesus Cristo. Só que aqui o autor deixa claro que
Jesus, quando ele desfaz essa inimizade, que ele cria somente um povo, o que ele vai fazer? Jesus vai abolir as leis cerimoniais. E quais foram essas leis cerimoniais? Essas leis, nós vamos ver lá em Levítico, que eram leis que os judeus, os israelitas, os hebreus seguiam para se manter, como se fosse uma doutrina para se manter um judeu, se manter crente, se manter um servo do Senhor. Leis cerimoniais. Exemplo, a circuncisão. O menino judeu, quando nascia, ao 8º dia, ele era circuncidado, né? O seu prepúcio era arrancado, e isso era o quê? Isso era o símbolo da aliança entre o homem e Deus. Só que Paulo vai deixar claro que a circuncisão, ela já não é mais feita como era no tempo do Antigo Testamento, que o menino judeu era circuncidado. A circuncisão, Paulo vai dizer que agora é no nosso coração. A gente vai circuncidar o nosso coração, nós vamos arrancar o que não presta e vamos permanecer com o nosso coração purificado na presença do Senhor. Era uma lei cerimonial que Cristo, ele aboliu, não de uma forma para extingui-la, mas que pudesse ser acrescentada na nossa vida de uma forma espiritual. O meu coração, ele é circuncidado. Eu arranco aquilo que não presta para permanecer fiel na presença do Senhor. Essa lei cerimonial, ela foi abolida, desfez a inimizade. Ou seja, eu sou um gentio, não sou judeu, não sou descendente de judeu, né? Não faço parte do povo israelita, porém eu sou o mesmo povo junto com eles na pessoa de Jesus Cristo. Eles que aceitaram a Cristo, quem aceitou Jesus lá na Europa, que aceitou Jesus lá na América do Norte, que aceitou Jesus na África, que aceitou Jesus na Ásia, se tem um japonês lá que levantou sua mão e falou assim, eu quero ser de Jesus, tanto aquele japonês lá, quanto o europeu, quanto aquele que está na África, e nós que estamos aqui, que declaramos Jesus como nosso vencedor, em toda a terra, todos aqueles que entregaram a sua vida para Cristo, nós somos um só povo, somos a igreja que um dia vai ouvir o toque da trombeta, a igreja que vai subir no arrebatamento, a igreja que antes estava separada, que não fazia parte do povo de Deus, mas Jesus, ele fez o sacrifício e nos deu livre acesso para estarmos na presença dele. Então ele desfez essa inimizade, aboliu as leis cerimoniais, e assim diz o autor, assim o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Então, o templo judaico, ele era exclusivo para os judeus. Só que, com o passar do tempo, no Novo Testamento, Jesus morre, ressuscita e dá um novo conceito de templo, que agora vai ser chamado Templo do Espírito Santo de Deus. Um novo conceito de igreja, e nós estaremos aprendendo um pouco mais nesta manhã. Se de repente você quer fazer algum comentário, quer acrescentar uma coisa, se de repente tem uma pergunta, escreve aí, manda uma mensagem para a gente aí. Nós estaremos falando, estaremos de alguma forma sanando a sua dúvida, né? Para que possamos aprender melhor a palavra do Senhor. Amém? Se você está com a sua revista aí, nós vamos prosseguir aí para o subtópico 2, o santuário cristão. Vamos lá? Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão, quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. E reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Desse modo, os crentes judeus ou gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas, em um edifício espiritual. Como estávamos falando, o primeiro subtópico falou do templo judeu, templo de Salomão, em Jerusalém. Esse templo ele era exclusivo aos judeus e os gentios não tinham acesso. Agora, Jesus, o seu sacrifício, derramando seu sangue, ele vai abrir as portas da salvação e conforme nós gentios que antes estávamos longe, agora estamos perto e somos um só povo, a igreja de Jesus. Só que, uma coisa devemos entender, o santuário cristão. O autor vai deixar claro que também Estevão vai falar lá em Atos que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem.
O que ele está querendo dizer? O próprio Salomão deixou claro que a grandeza de Deus, o poder de Deus, ele não caberia dentro do templo. Ele tá de uma forma de adoração, explanando a grandeza de Deus, como que Deus é poderoso, como que Deus é grande. Só que o autor deixa claro aqui o seguinte: os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O que o autor está dizendo? E o apóstolo Paulo vai... Não é, o autor está completando com aquilo que o apóstolo fala. É em 1 Coríntios 3,16, que nós, igreja, nós que somos servos do Senhor, que aceitamos a Cristo como nosso Salvador, agora nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Ou seja, a pessoa do Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós. Ele habita em nós. Ele está conosco. Ele está junto conosco na nossa vida. Se formos ler a palavra do Senhor, tem um texto que eu gostaria de... Livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 14. João, capítulo 14, ele fala-nos um texto muito interessante. Jesus está, eu chamo esse capítulo de as palavras, a pregação da despedida. Por quê? Porque Jesus ele está nas suas últimas palavras com os discípulos. É como se ele estivesse numa espécie de despedida, porque ele vai morrer, vai ressuscitar e logo vai ser assunto ao céu. Então ele está nas últimas palavras ali, e é um capítulo muito conhecido que no começo diz assim: não se turbe o vosso coração, creis em Deus, creis também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. E aqui ele faz a promessa do arrebatamento, ele vai dizer: eu vou para o Pai, vou preparar o lugar, mas depois eu vim para buscar a minha igreja, e um dia a igreja ser arrebatada. Só que ele vai deixar bem claro: eu vou rogar ao Pai, e vou enviar o outro Consolador, aquele que o mundo não vai receber. Né? E no versículo de número 17, João capítulo 14, verso 17, diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha o que João está dizendo, o que Jesus está dizendo, que João vai escrever para a igreja. O Espírito Santo de Deus, ele habita convosco e em vós. Convosco é o quê? É estar ao lado. O Espírito Santo, ele habita convosco. Quando eu falo convosco, eu estou dizendo, eu estou ao lado, eu estou com a pessoa, eu estou ao lado da pessoa, eu caminho com a pessoa, eu ando com essa pessoa, eu acompanho essa pessoa, mas ao lado. Só que ele continua dizendo, ele habita convosco e em vós. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Ele está do seu lado, mas está dentro de você. Nós devemos entender, olha a revelação bíblica, ele está convosco, do seu lado, e está também em vós, dentro de você. Com e em. Com é do lado, em é dentro. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está tanto do lado externo como interno. Ele te protege para o lado de fora, mas também te protege para o lado de dentro. Ele está do seu lado e está dentro de vós. Ele te guarda do mal que te aflige de uma forma externa, mas também guarda a nossa vida espiritual com os nossos problemas internos. As ameaças externas ele está te guardando, e as ameaças internas, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que está conosco, que mora em nós, ele está também nos guardando. E o interessante que o autor vai dizer aqui é o seguinte: o ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo de Jerusalém não poderia conter a Deus. O templo, perto da grandeza de Deus, era pequeno demais, o templo de Salomão. E o autor continua dizendo, e reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. O Estevão, um dos diáconos escolhidos pelos apóstolos ali na igreja primitiva, ele vai deixar claro que Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Ou seja, Deus não está limitado ao templo. O que Estevão está dizendo? Quando você vai na igreja, você vai adorar ao Senhor. Você está ali, faz reverência a Deus, adora a Deus, louva, ouve a palavra do Senhor, e você pensa, eu estou sentindo a presença de Deus.
Deus está neste lugar. Só que quando você vai embora, muitas pessoas talvez pensam assim, bom, eu estou indo embora para minha casa, a presença de Deus ficou lá no templo, e agora eu estou indo para casa e estou órfão, não tenho mais a presença de Deus. Não devemos ter esse pensamento, porque a mesma presença do Espírito Santo de Deus que estava lá na casa do Senhor, na sua igreja, no templo, ela te acompanha porque você é templo do Espírito Santo de Deus. E o autor continua dizendo, e reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Desse modo, os crentes, judeus ou gentios, tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Ou seja, quando Salomão constrói o templo, era o templo dos judeus, exclusivo para os judeus. Mas agora, eu e você, quando aceitamos a Cristo, somos o templo do Espírito Santo de Deus. Ou seja, Ele está conosco, Ele mora em nós, Ele está do nosso lado, Ele está dentro de nós. Aonde nós formos, o Espírito Santo de Deus está acompanhando a nossa vida. Aonde nós andamos, o Espírito Santo de Deus, Ele é conosco. Porque Paulo vai dizer, eu e você somos templo do Espírito Santo de Deus. Se nós somos templo, devemos ter reverência. Devemos andar de acordo com a vontade de Deus, porque a pessoa do Espírito Santo, Ele está conosco. Ele nos acompanha. Ele nos ajuda, Ele nos instrui, Ele nos fortalece, Ele nos renova. Ele está a todo momento morando em nós, nos fortalecendo para que possamos permanecer de pé na presença do Senhor. Pedro nos chama de pedras vivas, porque somos edifício de Deus, somos a casa de Deus, somos o templo do Senhor. E se o Espírito Santo está em nós, nós somos o templo vivo. Os homens, as pessoas, as mulheres, o povo de Deus que está vivo, que está latente, que está pegando fogo pela presença do Espírito Santo de Deus, porque Ele está do nosso lado, Ele habita em nós. Glorificado seja o nome do Senhor. Então falamos sobre o santuário judeu, que era exclusivo dos judeus, e acabamos de falar sobre o santuário cristão. Eu aceitei Jesus e agora eu sou templo do Espírito Santo de Deus, porque Ele habita na minha vida. Glórias a Deus. Vamos prosseguir. A pedra angular. Você está com a sua revista aí? Tópico 3. Agora, a pedra angular. Né? O subtópico 3, você me acompanha aí que eu estarei lendo. E assim nós vamos aprendendo juntos nesta manhã. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Irmãos, para nós entendermos, todo edifício, toda casa, tudo que era construído nos tempos antigos, na igreja primitiva, na época de Cristo, na época do apóstolo Paulo, naquele tempo, ia se construir uma casa. Uma das primeiras coisas que deveria fazer era colocar a pedra de esquina, a pedra que hoje nós chamamos de fundamental. Tinha que se colocar uma pedra que era chamada também de pedra angular. Que pedra é essa, Juninho? Essa pedra ela era colocada porque era a pedra mais importante, era a pedra fundamental, era a pedra que dava estrutura para a casa, estrutura para o templo, estrutura para o edifício. Exemplo, hoje, quando vamos construir uma casa, faz-se as fundações, né? E os pedreiros, né, nós chamamos de sapata, tem que ir até na sapata, tem que ter a sapata, porque é ali como se fosse uma rocha, né? Na sapata ali, coloca-se a coluna, né, e vai subindo a casa, o edifício, o prédio, o que quer que seja. Se não tiver essas colunas naquela fundação, naquele buraco que é feito ali para encontrar a sapata, se não tiver, pode até subir o edifício, mas ele não consegue ficar de pé. Ele não consegue se sustentar. Mesma coisa nos tempos antigos, do apóstolo Paulo, do tempo de Cristo, do tempo de Moisés, esses tempos antigos, as construções diferentes das de hoje, mas todos eles sabiam que ela precisava de uma estrutura.
uma estrutura fundamental. E essa estrutura, ela era uma pedra. Pegava-se uma pedra, como eu estava dizendo, o nome dessa pedra era pedra angular. Ela era a que dava estrutura. Se não tivesse essa pedra, caía tudo. Se não tivesse essa pedra, a casa, o edifício, o prédio não ficava de pé. Então tinha que colocar essa pedra. Era a pedra mais importante. Muitas das vezes essa pedra ela ficava escondida, ela não era ali muito vista. Às vezes ela ficava por debaixo, ficava de lado. Só que através dessa pedra, ela ia dando toda a continuidade da obra. Essa pedra ela trazia alinhamento às outras pedras, os outros fundamentos. Se não tivesse essa pedra, caía o edifício. Mas com essa pedra, ela ia dando prosseguimento a toda a obra, ia tendo o quê? Uma estrutura. Se tirar a pedra, a estrutura cai. Mas se a pedra estiver ali, a estrutura consegue ganhar tamanho e permanecer de pé. Sabe qual que é o nome dessa pedra? A palavra de Deus diz que essa pedra é a pedra angular. E ela é comparada na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. E lá em Salmo 118 vai dizer o seguinte: a pedra que os edificadores rejeitaram é a pedra angular. Por que o salmista vai dizer que essa pedra foi rejeitada? Cristo vai deixar bem claro: eu vim para os meus, eu vim para o meu povo, mas eles me rejeitaram. Então, aqueles que me aceitarem, eu vou ser a estrutura da vida espiritual dessa pessoa. Aqueles que quiserem entregar sua vida nas minhas mãos, eu vou ser a estrutura dessa pessoa. Então vamos entender uma coisa nessa manhã. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Somos a casa de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Habita em nós, está conosco. Só que se nós somos templo, como que vamos permanecer de pé? É o que o autor está dizendo aqui. Nós só vamos permanecer de pé se estivermos com a nossa vida sobre a pedra, sobre a rocha. Se estivermos com a nossa vida alicerçada na presença de Cristo. Peraí, Juninho, você está explicando, eu não estou entendendo. Eu tenho que estar em pé em cima de Jesus? Eu tenho que viver em cima de Jesus? É como se Jesus ele estivesse segurando a minha vida. Entenda, estar firmado sobre Cristo é eu estar firmado no exemplo que Cristo deixou para mim. É eu estar seguindo os passos de Jesus. É eu estar trazendo as palavras de Cristo no meu coração. É eu viver o que Cristo deixou para mim como referencial. É eu saber que o maior exemplo da minha vida é Jesus. Vou te dar um exemplo. Jesus deixou bem claro que nós devemos perdoar. E não só uma vez, mas 70 vezes 7. O que eu vou fazer então? Quando alguém me fere, quando alguém me machuca, o que eu devo fazer? Se a pessoa me pedir perdão, ou até mesmo se não pedir, eu devo perdoar essa pessoa para que eu possa permanecer com a minha vida espiritual de pé. É o que Cristo deixou. Então, quando eu sigo isso, quando eu trago esse exemplo para mim, quando eu permaneço trazendo essa referência, quando eu trago esse ensinamento para o meu coração, quando eu não só trago, mas eu pratico isso na minha vida, eu estou de pé. Eu estou firmado, eu estou colocando a minha vida sobre a rocha que é Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a pedra principal, a rocha principal na minha vida é Jesus. É Ele que me mantém de pé. Jesus te mantém de pé quando você dá ouvido à palavra dele, quando você pratica o que ele deixou. Ele não só falou sobre a questão de perdão, mas ele vai falar também sobre a questão de estarmos unidos com os nossos irmãos. Sobre a questão de estarmos liberando perdão. Sobre a questão de pedir perdão. Sobre a questão de estarmos priorizando o reino de Deus. Então, quando essas palavras, nós aplicamos elas nas nossas vidas, a nossa vida permanece de pé. O nosso edifício, a minha alma como edifício, ela permanece de pé porque eu estou seguindo as palavras de Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que o autor vai deixar bem claro aqui, ele é a nossa pedra angular. O autor deixa algo muito interessante aqui sobre o monólito. Monólito, o que é monólito? Monólito é uma pedra grande que era usada para fazer uma casa. No templo de Jerusalém, acharam um monólito de 12 metros. Tem noção do que é isso? 12 metros, uma pedra de 12 metros. Ele foi colocado e em cima dessa pedra foi construído o templo de Salomão, o templo de Jerusalém. Por isso que o templo ficava de pé, porque ele tinha estrutura. E como que o crente espiritualmente fica de pé? Quando a estrutura que ele tem é Jesus Cristo
de Nazaré na sua vida, seguindo as suas palavras, praticando o que ele viveu. Que é uma analogia do Velho Testamento. Quando Moisés estava numa guerra contra os amalequitas, ele vai dizer para Josué, Josué, desce lá e guerria contra aqueles homens que eu vou subir para o monte e vou clamar o nome do Senhor. A Bíblia diz que Moisés vai ficar com as mãos para cima, de um lado Josué, do outro lado, de um lado Ur, né? E de um outro lado ali vai estar Arão, seu irmão, de um lado Arão, de um lado Ur. Quando Moisés estava cansado, eles seguravam as mãos de Arão. Só que chega um momento que Moisés está tão cansado que eles vão pegar uma pedra, vão colocar uma pedra, e Moisés ele vai se assentar sobre a pedra com as mãos para cima. E aquela pedra vai dar estrutura para Moisés vencer aquela guerra. Sabe o que Deus está dizendo? Quer vencer batalha, quer vencer sua guerra, permaneça com a sua vida firmada na presença de Cristo. Na leitura bíblica em classe também vai falar sobre isso, sobre as duas casas, os dois alicerces. Uma casa é construída sobre a rocha, outra casa é construída sobre a areia. Construir casa na rocha, Jesus vai deixar bem claro. O que é construir casa na rocha? É ouvir a palavra e praticá-la. É chamado de prudente, ouve e pratica. E o insensato, ele ouve e não pratica. Então ele vai edificar sua casa sobre a rocha porque ele ouve a palavra e pratica. Então a Bíblia vai dizer, vai vir a chuva, a tempestade, vai vir todos os ventos, né? E a casa vai permanecer de pé. E quem ouve a palavra e não pratica, ele vai construir e edificar sua casa sobre a areia. Quando vir a chuva, quando vir os rios, quando vir os ventos, a casa vai cair. Sabe por que muitas casas estão caindo? Sabe por que muitos crentes não permanecem de pé? Porque eles ouvem a palavra de Deus e não dão crédito e não praticam na sua vida. Mas todo crente que ouve e pratica a palavra de Deus na sua vida, ele tem estrutura e permanece de pé mediante as dificuldades, mediante as crises. Principalmente nesse momento que estamos vivendo, nessa crise, nessa pandemia, nós só vamos permanecer de pé se a palavra de Deus estiver firmada nas nossas vidas. Amém? Glórias a Deus. Então aí, nós vamos dar prosseguimento aqui no subtópico 4. Cristo, a pedra principal. Estou explicando bem, para a gente pegar o fio da meada e dar prosseguimento aí no nosso ensino e estarmos por dentro daquilo que Deus está falando conosco, está nos ensinando nesta manhã. Então, o subtópico 4 aí, ó. Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina, assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Foi o que eu acabei de dizer. O autor só traz o complemento. Eu peguei o gancho e já expliquei 2 tópicos numa explicação só. As duas casas, as duas edificações. Qual casa que fica de pé mediante a tempestade, mediante os ventos, mediante os rios, mediante a chuva? É a casa que está edificada sobre a rocha. Aleluia. O que representa os ventos, as chuvas e as tempestades? Os problemas da vida. As crises, as adversidades, né? E todo crente tem crise. Todo crente tem provação. Todo crente tem problema. Todo mundo tem problema. Fulano não tem problema não, Juninho. Ele mora numa mansão, tem um carro importado e não tem problema. Tem problema sim. Todo mundo tem problema. O próprio Jesus Cristo deixou bem claro. Você quer estar na minha presença? Você quer prosseguir junto comigo? Quer andar do meu lado? Quer que eu esteja junto com você na sua vida? Vai ter aflição. Vai ter problema. Só que o segredo não é você dizer assim, ô Jesus, agora eu sou crente, aceito o Senhor como o meu Salvador. O negócio não é você ser salvo, mas permanecer salvo. É isso que Paulo fala lá em Filipenses capítulo 2. Paulo, eu vou fazer questão de ler o texto aqui. Filipenses, se os irmãos quiserem abrir na sua casa. Filipenses capítulo de número 2. Filipenses capítulo de número 2, verso 10 em diante. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses, capítulo de número 2.
capítulo de número 2. Olha que coisa interessante. Filipenses, capítulo de número 2, verso de número 12. Não esquece disso, Filipenses 2:12. Olha o que o Paulo vai dizer, ó. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Assim também, operai a vossa salvação com temor e tremor. Olha o que Paulo está dizendo para a igreja em Filipos. Operai a vossa salvação. O que é operar a salvação? Se você for no dicionário, a palavra operar, ela tem dois significados. Pega o seu dicionário na sua casa ou na internet. Dois significados. Operar. Operar. Primeiro, o significado médico. O médico, quando opera, você vai lá, ele tira alguma coisa que está no seu corpo que não está fazendo bem, você foi operado. Segundo significado de operar, quando você pega uma máquina ou você está no seu serviço tem algumas máquinas e você começa a trabalhar naquela máquina, você está operando aquela máquina. Sabe o que você está fazendo? Você está fazendo a máquina funcionar. Exemplo, quando você está dirigindo um carro, você coloca o carro para andar, você está operando naquele carro, você está fazendo o carro andar, você está fazendo o carro prosseguir, correto? Existem empresas que têm determinado tipo de máquina que o cargo da pessoa é operador de máquina. Ele faz a máquina produzir, ele faz a máquina andar. Olha o que Paulo está dizendo para a igreja. Igreja, operai a vossa salvação. Sabe o que Paulo está dizendo? Igreja, faz a sua vida espiritual funcionar, andar, permanecer de pé. Ele está dizendo, você não tem só que ser salvo, mas permanecer sendo salvo. Andando como salvo, vivendo como salvo. E como que eu vou fazer isso? Operando a minha salvação. Como que eu opero a minha salvação? Orando, lendo a Bíblia, aprendendo, jejuando, indo para a igreja. Agora não mais, porque nós estamos na quarentena, né? Mas fazendo tudo conforme a vontade do Senhor. Eu estou operando a vida de Jesus. Mas eu vou permanecer de pé na presença do Senhor. E como que eu vou operar a salvação? Como que eu vou permanecer de pé? Como que eu vou prosseguir ouvindo a palavra de Deus e praticando ela na minha vida? O segundo sentido de operar é o médico vai lá e arranca aquilo que não presta, arranca um caroço, um tumor, alguma coisa. Nós também devemos fazer isso na nossa vida espiritual. Operar, arrancar o que não é de Deus para que possamos permanecer vivos na presença do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. E é isso que Cristo representa na nossa vida. Nós que somos templo do Senhor, quer permanecer de pé, permaneça tendo Jesus como seu alicerce. Por quê? Porque os problemas vão vir, as adversidades vão vir. E o que vai fazer a diferença na sua vida é você permanecer de pé de acordo com a vontade do Senhor. E é Cristo que te dá estrutura. Glória a Deus. Então aí aprendemos sobre um edifício espiritual. Falamos sobre o edifício físico, né, que era o templo de Salomão, e terminamos falando sobre o edifício espiritual, que é eu e você, casa de Deus, templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E nós temos uma estrutura que é Jesus, as suas palavras, suas doutrinas, o seu exemplo. Seguindo isso, nós vamos permanecer de pé na presença do Senhor. Agora vamos para o próximo tópico, o fundamento, apóstolos e profetas, que é o propósito, né, primordial aí da nossa lição dessa manhã. Então você que está em casa, você que está com o seu celular, você que está nos ouvindo aí, de repente está com a sua revista aí, nós vamos prosseguir o fundamento, apóstolos e profetas. Glórias a Deus. Todos os irmãos que estão nos acompanhando aí, Deus te abençoe, obrigado aí pela sua colaboração. Você também está ouvindo a palavra de Deus, está sendo edificado. Deus te abençoe, todos os irmãos que estão nos acompanhando. Estamos aqui lecionando a lição de número 8. Lição de número 8, 24 de maio de 2020. Lição 8, né, da revista aí da nossa EBD. Que Deus te abençoe. E vamos prosseguir aqui, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. O conceito de apóstolos. Acompanhe aí que eu vou estar lendo. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, usam o termo
quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruírem a igreja nesse aspecto. Os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo. Amados, quando Jesus escolheu os 12 discípulos, ele vai dizer bem claro: vocês são os meus apóstolos. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: vocês são os meus missionários. Sobre vocês, sobre a vida de vocês, eu vou trazer palavras, vou trazer exemplos, referências, e através da vida de vocês, vocês vão dar prosseguimento à minha igreja, através dos apóstolos. O que quer dizer apóstolo? Mensageiro. E qual mensagem que o apóstolo de Cristo leva? A mensagem de Jesus, a mensagem de Deus, o evangelho, as boas novas, a mensagem que liberta, que cura, que salva, que batiza com o Espírito Santo, que transforma as nossas vidas. Então os apóstolos, eles estavam ali incumbidos de dar prosseguimento. Depois que Cristo morresse, ressuscitasse, fosse assunto ao céu, os apóstolos iriam dar prosseguimento à igreja através do seu testemunho, através da sua doutrina, através da palavra, das orações, do seu exemplo, da sua conduta. Os apóstolos iriam dar prosseguimento à igreja de Cristo, a igreja primitiva. Então, o autor vai deixar bem claro aqui, ó, o apóstolo é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Então o apóstolo ele tem uma missão: levar a palavra, levar o evangelho. Só que esses apóstolos, eles foram da igreja primitiva, os apóstolos lá do começo, da igreja primitiva, da primeira igreja. Qual que é a primeira igreja? Aonde essa primeira igreja, ela, podemos dizer que ela foi selada, ela foi confirmada, ela foi, deu assim, prosseguimento. Jesus, ele faz ela nascer no Calvário, ela nasce no Calvário, né? Mas ela dá prosseguimento, ela começa, de fato, explodir ali em Atos 2, quando vai ter a descida do Espírito Santo. Quando desce o Espírito Santo, o povo já estava reunido orando, e ali vai dar prosseguimento. Os apóstolos vão dar prosseguimento, né? Pedro vai pregar, e a Bíblia diz que quase 3.000 almas vão aceitar a Cristo através daquela pregação do apóstolo Pedro, a qual ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, foi batizado pelo Espírito Santo de Deus. Quase 3.000 almas vão ser salvas após a sua pregação. Então, o conceito de apóstolos é mensageiro. Quando Cristo escolheu os 12, nós chamamos de colégio apostólico, colegiado apostólico. Por quê? Porque quando Jesus estava com os 12, durante os 3 anos e meio, aquilo dali foi simplesmente uma escola. Uma escola onde Cristo, ele ia fazendo os milagres, os sinais, pregando, deixando o seu exemplo. Jesus vai deixar um negócio interessante, que apesar de ser muito difícil, mas Jesus ele sempre ia confrontando o nosso lado humano. Ele vai deixar claro: se alguém te bater na face, vire a sua outra face. Ele está dizendo: você não precisa revidar, você não precisa ficar querendo entrar no embate porque a pessoa te fez mal. Você precisa virar outra face, ou seja, você precisa ficar quieto, seguir sua vida e perdoar essa pessoa. Isso é o quê? Isso é uma doutrina, é um exemplo, é uma referência bíblica para eu ter uma conduta cristã e permanecer de pé. E tudo isso que Jesus ia fazendo, os apóstolos ali, os 12 escolhidos, eles iam observando, aprendendo, vivendo, andando com Cristo, obedecendo o que ele dizia. Jesus, ele trouxe milagres, ele providenciou muitas coisas, ele fez paralítico andar, fez cego ver, ele ressuscitou Lázaro após 4 dias, ele teve um posicionamento em relação aos seus perseguidores. Jesus deixou bem claro sobre a pregação da palavra. Jesus foi lá no território dos samaritanos, que era um povo inimigo dos judeus, pregou a palavra para uma mulher, a mulher foi salva. Jesus ensinou a pregar, Jesus ensinou a ensinar.
Quando ele vai fazer a multiplicação de pães e peixes, ele fala para o povo, olha, vocês têm que ficar aqui, se assentem. Ele já tinha pregado, né? Ele trouxe vários ensinamentos, a ponto da palavra de Deus dizer que não existem bibliotecas que possam comportar tudo que pudesse escrever sobre Cristo. Nós temos a Bíblia. Só que o que ele fez foi muito além da palavra de Deus, muito além da Bíblia. E tudo isso que Jesus fez, o que os apóstolos faziam? Eles absorviam, eles aprenderam. E Cristo, sabendo que eles estavam aprendendo, Cristo ensinando eles nessa escola, nesse colegiado apostólico, Jesus sabia que através desses apóstolos, eles iriam dar prosseguimento à igreja do Senhor. Aí alguém pergunta, mas Cristo foi para o céu, e como que eles vão conseguir? Através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque Jesus deixou bem claro, eu vou para o Pai, mas enviarei o outro Consolador. A palavra outro aqui, no grego, é allos. Allos quer dizer semelhança. O que Jesus fez, o Espírito Santo faz. Se Jesus curou, o Espírito Santo cura. Se Jesus renovou, o Espírito Santo renova. Se Jesus ele fez milagres, o Espírito Santo também faz milagre. Então, a presença do Espírito Santo de Deus em nós, na nossa vida, ela vai nos dando força. A palavra consolador, que nos consola, paracleto, no grego, que auxilia, que ajuda, que fortalece, que segura na mão e fala, vamos embora, eu te consolo, eu te fortaleço. É por isso que a igreja está viva. Não é porque a igreja tem dinheiro, não é porque a igreja tem homens com talentos, não é porque a igreja tem muitas pessoas. A igreja, ela permanece viva por causa da presença genuína do Espírito Santo de Deus em nós, na nossa vida, nos fortalecendo. Então, a missão dos apóstolos é o quê? Eles foram testemunhas de Cristo. Eles foram enviados de Jesus naquele momento, para aquela igreja primitiva. O autor vai dizer aqui, ó, eles foram testemunhas oculares, eles viram o que Jesus fez. Eles presenciaram, vivenciaram com Jesus. Eles andaram com o Mestre. Eu acredito, eu sempre falo isso em algumas ministrações, eu penso que muitas das vezes, alguns apóstolos, muitas vezes eles estavam junto com Jesus numa casa aí, ficavam repousados naquela casa e dormiam de dia, de noite, de madrugada, dormindo. Eu acredito que muitas vezes alguns dos apóstolos, vamos dizer João, ele acordava de madrugada e às vezes ficava olhando assim para Jesus e falava, rapaz, como que pode? Como que pode tanto poder? Como que pode tanta glória? Como que pode tanta serenidade? Tanto gozo na vida? Como que pode um homem que também se cansa, que bebe água, que tem as suas limitações como homem, mas não pecou, tem tanto poder, e eu acredito que às vezes eles ficavam extasiados, sem entender. Um dia Jesus acalmou uma tempestade enquanto eles estavam no barco. Eles olharam para cá do outro e falaram assim, rapaz, até os ventos obedecem esse nosso mestre, esse nosso Jesus, o nosso Messias. Então, eles vivenciando tudo isso, eles se tornaram o quê? Testemunhas oculares. Eles viram o que Jesus fez. E o apóstolo Paulo, né, como eu já disse, ele também foi apóstolo, não junto com os 12, mas o próprio Jesus apareceu para ele. Ele vai dizer que ele foi o derradeiro, o último dos apóstolos. O derradeiro é aquele que vem depois. O derradeiro, o apóstolo Paulo, ele vai vir depois dos 12 apóstolos, né? Por quê? Porque vai ter 12 apóstolos. Judas vai se suicidar, então vai ter 11. Vai entrar Matias, mas não foi testemunho ocular de Cristo, mas ele vai acabar entrando ali também para complementar. Só que Paulo, ele também se tornou apóstolo, porque o próprio Jesus vai dizer para ele, você é minha testemunha, você é meu enviado, eu te escolhi, eu te chamei. E o apóstolo Paulo, vendo Jesus, tendo a presença de Cristo ali ao seu lado, ele também se torna um apóstolo, conforme diz ali em 1 Coríntios capítulo 15, verso 8 e 9. Se você depois quiser ler 1 Coríntios capítulo 15, verso 8 e 9, Paulo vai falar sobre o seu apostolado. E o autor continua dizendo, aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo. Imagine você viver 3 anos e meio com a pessoa, ver que a pessoa faz coisas maravilhosas, palavras, tudo isso vai fazer o que você? Vai entrar no seu coração. Vai haver um aprendizado, você vai criar uma estrutura, você vai ter uma espécie de compêndio espiritual dentro de você.
E tudo isso que você viveu, você vai querer o quê? Passar para frente. E aonde os apóstolos vão dar prosseguimento nisso? Na igreja primitiva. Na igreja que Jesus fundou, que Jesus formou, eles vão dar prosseguimento nas igrejas, pregando, levando o evangelho. Daí vão surgir os diáconos, daí vão surgir os membros, daí vão surgir as contribuições, vão ajudar outras pessoas. Então vai surgir ali a igreja de Jesus Cristo, e a igreja ela vai ter o exemplo dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos para dar prosseguimento na sua vida. Vamos entender um pouco sobre a doutrina dos apóstolos? O subtópico 2 aqui, ó, a doutrina dos apóstolos. Você que pode nos acompanhar aí, ó, eu vou estar lendo, você nos acompanhe. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Assim, como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente, o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Amados, alguém pergunta: o que é a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos é a palavra de Deus que eles receberam através de Cristo, e eles vão aplicar essa palavra na igreja, através das pregações, através dos ensinamentos. Por que Paulo vai dizer que ele trabalhou mais do que os demais, do que os outros apóstolos? Porque se você for olhar, quem escreveu a maior parte do Novo Testamento, quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Através das suas epístolas, das suas cartas, Paulo vai escrever para a igreja. Diga-se de passagem, Romanos, Paulo escreveu. 1 e 2 Coríntios, são cartas que Paulo escreveu. Efésios, Gálatas, Paulo escreve Efésios, Paulo escreve Filipenses. E se não me falha a memória, a carta de Gálatas, essas 3 cartas, são conhecidas como as cartas da prisão, foram escritas enquanto Paulo estava preso. Paulo vai escrever a carta de Tito, vai escrever 1 e 2 Timóteo. Tudo isso Paulo, que é apóstolo, vai escrever como doutrina, como espinha dorsal doutrinária da igreja. O apóstolo Paulo vai escrever. Os demais discípulos, Pedro também vai ter suas 2 cartas, 1 e 2 Pedro, o apóstolo João, as suas 3 epístolas, 1, 2 e 3 João, eles escreveram. Nem todos os discípulos de Cristo escreveram cá, mas dentro de si eles carregavam um exemplo. Foram pregadores do evangelho, ganharam almas. E as pessoas que aceitavam a Jesus? As pessoas que eles ganhavam para Cristo. O que fazer? Formavam-se as igrejas. Paulo foi um fundador de igreja, fundou a igreja em Roma, fundou a igreja na Grécia, fundou a igreja na Ásia Menor, conhecida hoje, uma parte que é a Turquia. Tudo isso esses lugares tiveram igrejas que o apóstolo Paulo fundou. Então, como que eles iam dar prosseguimento às pessoas que aceitavam a Cristo? Através da sua conduta, do seu exemplo, através das doutrinas que eles aprenderam. Então, os apóstolos, eles eram como se fosse uma espécie de exemplos. Eles não eram a base, mas eles tinham a doutrina da base. A base é quem? Jesus Cristo. Eles viram Jesus, vivenciaram, andaram com Cristo. E tudo que eles aprenderam, agora eles vão fazer o quê? Passar para frente. E quem aprende com os apóstolos, continua passando para frente. E a igreja está de pé até hoje para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o autor vai deixar bem claro aqui, ó. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Eles receberam a doutrina e passaram a doutrina para frente. Como se estivesse passando o bastão, ensinando o povo as doutrinas. Por isso chamada doutrinas dos apóstolos. Mas oriunda, vinda de Deus, originada de Jesus Cristo de Nazaré. O autor vai deixar bem claro aqui, ó. Assim
como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Ou seja, as doutrinas que os apóstolos receberam de Cristo e doutrinaram a igreja, essas doutrinas não podem ser mudadas. Devemos entender uma coisa: não existe revelação. Não existe revelação que possa ser maior do que as doutrinas bíblicas. Não existe alguém que pode chegar e falar assim: olha, algumas coisas que estão na palavra de Deus, Deus falou comigo que eu preciso acrescentar. Isso não é bíblico, isso não é certo, isso é uma heresia. O fundamento já está aí feito, já está fundamentado, que é a palavra de Deus. Não tem como acrescentar mais nada e nem tirar mais nada. E a própria Bíblia diz que se acrescentar alguma coisa além do que já tem como doutrina, é anátema, é amaldiçoado. Então, a doutrina dos apóstolos é aquilo que eles receberam de Cristo e passaram para a igreja. Os apóstolos doutrinaram a igreja acerca das ofertas, acerca do dízimo, acerca das contribuições, acerca de amar o seu próximo, acerca de vários costumes, e não só coisas de simplesmente que eles tinham como tradição, mas de fato aquilo que o Espírito Santo de Deus instrumentalizava. Lá em Timóteo vai dizer que toda a palavra do Senhor, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então eles não escreviam de si mesmos, eles recebiam inspiração de Deus para doutrinar a igreja e dar prosseguimento ao Evangelho de Cristo na terra. O autor vai deixar bem claro: acerca disso o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Deixa eu deixar um negócio claro aqui. Experiência com Deus. Experiência com Deus não serve para doutrinar a igreja. Experiência com Deus não serve para doutrinar a igreja. Você teve uma experiência com Deus. Vou te dar um exemplo. Você vai para o monte. Aí você chega no monte 10 horas da noite. Você sai do monte 6 horas da manhã porque você estava orando. Aí quando você chega na sua casa, você recebe uma bênção, você vê um milagre. Você orou, buscou a presença do Senhor, mas eu não posso chegar na igreja e falar para a igreja, olha, eu tive uma revelação de Deus, Deus fez na minha vida, e a igreja que fizer isso, quem fizer isso, um dia vai morar no céu, um dia vai receber um milagre. Eu estou fazendo o quê? Aquela experiência que eu tive, eu trago ela como ensinamento, como doutrina para a igreja, e digo que a igreja deve fazer também. Isso é errado. É uma experiência que eu tive com Deus. Isso pode ser um exemplo para quem quiser, mas não pode ser doutrina. Você virar para a pessoa e falar assim: ó, eu orei uma noite no monte e Deus me abençoou. Eu acredito que você buscar a presença do Senhor, pode ser que Ele não te abençoe na hora, mas um dia Ele vem te responder. Uma coisa é você ter uma experiência com Deus e alguém ver essa experiência e poder aprender. Outra coisa é eu doutrinar, colocar como se fosse a palavra do Senhor, colocar como se fosse aquilo, uma regra que você deve ser conduzido por aquilo. Isso é errado, isso é anátema. Nós devemos ter cuidado com isso. Então, Cristo deixou bem claro: as minhas palavras não vão de passar. E o que os apóstolos vão doutrinar a igreja, através das epístolas que Paulo vai deixar, através das cartas que o apóstolo Pedro, que o apóstolo João vai deixar, para chamar a atenção da igreja sobre amor, sobre diversas doutrinas, é a doutrina dos apóstolos. Isso não pode ser retirado, isso não pode ser acrescentado. Eu não posso adulterar a palavra do Senhor. Eu não posso incrementar a palavra do Senhor com alguma revelação que eu tive. Isso tem acontecido muito nos nossos dias. Muitas heresias estão sendo disseminadas. Muitas coisas estão sendo faladas. Só para os irmãos terem ideia. A Bíblia diz, lá em Coríntios, que a profecia, ela serve para exortar, a profecia serve para consolar e a profecia serve para edificar. 3 coisas, isso é doutrina. 3 coisas a profecia serve: edificar, consolar e exortar. Passou dessas 3 coisas aqui, não é de Deus. Os irmãos têm que entender isso. Palavra profética, profecia. Se um profeta for profetizar para você 3 coisas, você tem que analisar: edificou, exortou,
consolou? Não teve nada a ver com isso. Então, segundo a palavra de Deus, não provém do Senhor. É doutrina e é o que eu devo seguir. E quem trouxe essa doutrina para mim? Os apóstolos. O apóstolo Paulo trouxe essa doutrina para mim, eu trago ela para a minha vida, pratico ela na minha vida e vou prosseguindo. E é um fundamento da igreja. E esse fundamento não pode ser trocado. Quer um exemplo? Se Cristo é a pedra angular, é que dá estrutura para a igreja, é o fundamento. Se é Cristo, através dessa pedra, a igreja vai ter o quê? A estrutura vai ter o quê? O edifício vai ter o quê? Vai ter os fundamentos. Se você trocar um fundamento, o que acontece com o edifício? Ele cai. Vai numa casa, essa casa, ela tem os fundamentos, as colunas, as vigas, né? Vai numa casa e tira uma das vigas para você ver. A casa vai cair. Por quê? Porque a viga é um fundamento. Se você tirar o fundamento, a casa cai. Vai numa igreja e tira a doutrina da igreja. A igreja se desfaz. A igreja acaba. E essas doutrinas vieram provenientes dos apóstolos. Os apóstolos trouxeram essas doutrinas para nós através do que aprenderam na presença de Cristo. Então, as doutrinas dos apóstolos foi aquilo que eles deixaram através da palavra de Deus para os nossos corações, conforme estamos aprendendo nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. O testemunho dos profetas. Eu vou estar lendo aqui, já estamos caminhando para o final. Eu vou tentar dar uma acelerada, a gente vai falando, né? E o tempo vai passando. Mas eu vou tentar ganhar tempo aqui para os irmãos entenderem e a gente já concluir, para a gente estar orando para os irmãos. Eu creio que os irmãos estão aprendendo a palavra do Senhor. E aqui no subtópico 3, o testemunho dos profetas, que diz assim: a palavra grega profeta significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelada pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários, que falaram inspirados pelo Espírito Santo, perfazem o alicerce da igreja de Cristo. Ou seja, o testemunho dos profetas. Os apóstolos, eles também profetizaram. Os apóstolos profetizaram. E não só trouxeram as doutrinas, eles profetizaram e também edificaram a igreja através das suas profecias. É por isso que o autor vai deixar bem claro aqui, a ordem da frase em Efésios 2:20. Apóstolos, profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento, eles profetizaram e muitos deles profetizaram, fizeram alusão a Jesus Cristo, como o profeta Isaías. Só que agora estamos falando sobre os profetas do Novo Testamento, que está ali também junto aos apóstolos, que alguns dos apóstolos também profetizaram. É por isso que o autor vai dizer aqui, mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Ou seja, os gentios, que somos nós, o povo que não eram os judeus, não eram os israelitas, lá já foi profetizado que Jesus ele traria salvação a todos aqueles que nele que acreditarem, que crescem naquilo que ele deixou como promessa de salvação. Isso já tinha sido profetizado. E através dessa profecia, o que deixa bem claro no nosso coração é que Cristo ele abre a porta da salvação. Agora somos participantes da promessa. E isso vai ser revelado ao apóstolo Paulo, que ele vai escrever na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 20, através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus ele vai revelar para o apóstolo Paulo acerca dessa doutrina, daquilo que ele aprendeu, e ele vai escrever para a igreja, e hoje nós estamos estudando aqui como forma de edificação para a nossa vida espiritual. Então o autor vai deixar bem claro aqui, assim os profetas neotestamentários, ou seja, os profetas do Novo Testamento, neo-novo, testamentário, testamento, os profetas neotestamentários que falaram inspirados pelo Espírito Santo, perfazem o alicerce da igreja de Cristo. O
testemunho que eles têm testemunhado, as profecias, aquilo que o Espírito Santo tem deixado no seu coração, que eles passaram para a igreja, isso tem também feito o fundamento da igreja, isso tem fundamentado a igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Já estou passando para o último tópico da nossa lição, edificados para a morada de Deus. E o subtópico diz assim, edifício bem ajustado. Vamos lá, irmão. A expressão todo edifício bem ajustado cresce indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito Santo. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo do Senhor. Isso aqui eu preciso explicar. Porque é muito interessante. Meu amigo Mário Costa Pereira, melhor do que você para falar isso, não tem, né? Sobre edificações, sobre construções. Quando vamos construir uma casa, a casa precisa de estrutura. A primeira coisa que vai fazer na sua casa é o fundamento para ser construída. Vai se construir uma casa, precisa de um fundamento. Só que, para a casa dar certo, para a casa ser bem construída, ela precisa, com os seus fundamentos, com aquilo que vai constituir uma casa, ela precisa estar em harmonia. Exemplo, só um exemplo. Você vai construir uma parede. Quando você vê um pedreiro construindo uma parede, ele precisa estar com a parede ajustada, seguindo um conjunto, seguindo uma harmonia. Ele precisa estar mantendo um padrão, porque se ele não manter aquele padrão, o que acontece com a parede? Ela fica torta, né? Então, se ele seguir um padrão, a casa vai ficar certinha, bem estruturada, bem alicerçada. Correto? Então, olha o que nos chama a atenção. A igreja de Cristo, o crente, primeira coisa que devemos entender, nós como igreja, nós precisamos estar juntos, unidos. Precisamos estar em harmonia, porque se nós vivemos em harmonia, nós vamos se manter firme. Esse negócio do crente viver isolado, não estou falando sobre isolamento, aí da epidemia, não, isolamento social não é nada disso. Estou falando do crente que vive isolado espiritualmente, crente que não vai na igreja, crente que não gosta de estar com os outros crentes, crente que acha que ele viver sozinho tá bom demais. Isso não é a vontade de Deus. O salmista já deixou bem claro no Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, o melhor para o crente é viver em união, viver em harmonia, viver junto. Só dá para viver em união quem tem a presença do Espírito Santo de Deus na vida. Tanto é que no verso 2 do Salmo 133, o salmista vai dizer bem claro, é como o óleo que desce sobre a barba. Óleo na Bíblia representa a presença do Espírito Santo de Deus. Então, o crente que tem a presença do Espírito Santo de Deus, o crente que tem um azeite, que tem um óleo na vida, ele vai ter união com o seu próximo. Ele vai andar junto com o seu próximo. Ele vai andar unido com o seu próximo. E uma vez andando unido, uma vez andando junto, você vai ser casa do Senhor, andando em harmonia. Outra coisa que a casa precisa seguir um projeto. Precisa estar ajustada num propósito. Precisa estar ajustada num projeto. O arquiteto, quando ele dá o projeto na mão do pedreiro, ele fala, olha, segue isso daí que a casa vai ficar bonita. Mesma coisa o servo de Deus. Qual é o propósito que nós seguimos? Quem é o nosso arquiteto? Quem que dá seguimento para a nossa vida? A pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós devemos entender, precisamos andar em união. Um edifício bem ajustado, andando em união. Segundo, eu preciso estar mantendo o propósito de Cristo na minha vida. Eu preciso manter a palavra de Deus na minha vida. Eu preciso andar conforme a vontade do Senhor. É por isso que o autor vai deixar bem claro aqui, ó. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas em união, né? O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. A igreja só cresce se ela estiver ajustada na vontade de Deus.
Se o crente andar na vontade de Deus, ele vai ter crescimento na sua vida espiritual. Se ele tiver união com os seus irmãos, ele vai ter crescimento na sua vida espiritual. E ele continua dizendo: nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo. Eu quero fazer menção de um versículo aqui, Efésios 4:13. Efésios 4:13, que diz assim, ó: até que todos cheguemos à unidade da fé, união, como eu estava dizendo, e ao conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, eu sou uma casa, eu sou o templo do Espírito Santo. Mas para eu se manter templo, eu tenho que ter união com os outros templos, união com o povo, para se formarmos uma igreja. Sendo eu templo, tendo união, eu preciso estar ajustado. O meu fundamento, eu tenho que estar firmado na palavra de Deus, para que eu possa permanecer de pé. E o Paulo continua dizendo no verso 13, a unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Quando eu estou na caminhada cristã, aceitei Jesus, faço parte do corpo de Cristo, vou permanecer operando na fé, vou permanecer a minha vida na presença do Espírito Santo de Deus. O que vai acontecer comigo? É como se eu estivesse crescendo, até alcançar estatura. O que é estatura? Estatura fala sobre medida, estatura. E qual que é a estatura que eu devo alcançar? A estatura completa de Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está falando sobre amadurecimento espiritual. E todo crente, ele precisa amadurecer na caminhada cristã. Ele precisa caminhar com Cristo. E através dessa caminhada, ele vai crescendo na presença do Senhor. E tem muitos crentes que não crescem. Sabe por quê? Porque eles não têm a palavra na sua vida. Eles não obedecem à palavra de Deus. Eles não dão ouvido aos seus líderes. São crentes, eu vou falar um português muito claro aqui, são crentes mimizentos. Qualquer coisa está doendo. Qualquer coisa não tá bom, a igreja não tá boa, não gosto dessa igreja, essa igreja não é para mim, aí vai para outra igreja, se frustra, vai para outra igreja, arruma problema. São crentes que nada tá bom, são crentes imaturos, e eles não amadurecem na presença do Senhor, que é um texto bíblico que chama a nossa atenção quanto a isso. Nós somos nascidos de novo, quando Cristo tem um diálogo ali com Nicodemos. Nós nascemos da água, da vida, do Espírito, nascemos, somos nova criatura, como o apóstolo Paulo diz lá no livro de Coríntios. Só que Pedro também vai deixar bem claro algo muito interessante. Crescei na graça e no conhecimento. Ou seja, nós precisamos estar num constante crescimento. E como que eu vou crescer? Como amadurecer? Na graça e no conhecimento. Crescendo no conhecimento e aprendendo a palavra de Deus. É o que estamos fazendo aqui nessa manhã. Crescendo, aprendendo a palavra do Senhor. E na graça, quando eu busco ao Senhor em oração, quando eu busco ao Senhor no jejum, na santificação, na consagração, eu cresço na graça e cresço no conhecimento. É um equilíbrio. Isso vai fazendo o que comigo? Isso vai trazendo maturidade. E toda pessoa que é madura, ela tem firmeza, ela tem estrutura. E é isso que o Senhor quer de nós como igreja. Eu devo amadurecer na presença do Senhor até alcançar a estatura, até a minha mente ser uma mente de Cristo. E nada vai me abalar mais. Nada vai mais me tirar da igreja. Nada do que será dito, que virá como ameaça, vai me tirar da presença do Senhor. Então aqui, para o edifício, para a casa estar bem ajustada, ela precisa estar unida com os outros crentes, estar seguindo o projeto, seguindo a palavra de Deus, estar vivendo de acordo com o Espírito Santo de Deus e estar amadurecendo em crescimento na presença do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior ou o lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo, separado do pecado que pertence a Cristo para viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Amado, se nós somos templos do Espírito Santo, nós somos templos do Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós, se ele está dentro de nós,
Aonde ele vai começar a fazer uma obra? Aqui, ó, dentro de mim. É por isso que o crente, a transformação do crente, não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Então a obra que ele faz dentro de nós, no nosso sentimento, no nosso interior, na nossa alma, na nossa vida espiritual, a obra que ele faz aqui dentro, ela vai refletir para fora. Ele começa a fazer uma obra. É por isso que Salomão vai deixar um texto muito interessante sobre essa transformação. O coração alegre formoseia o rosto, ou seja, o coração fala de sentimento, aquilo que ninguém vê, aquilo que está aqui dentro. O meu interior, quando ele está alegre, ele vai jogar para fora, no meu rosto. Então o Espírito Santo, ele habita em nós, então ele está fazendo uma obra. É por isso que lá em Filipenses, Paulo vai escrever: aquele que começou a boa obra, ele é fiel para continuar aperfeiçoando. Então, quando você tem o Espírito Santo de Deus, você vai amadurecendo. Você vai vivendo em santidade na presença do Senhor. É isso que ele requer de nós, que possamos andar em santidade. Se eu sou templo do Espírito Santo, o nome já diz, ele é santo. Então não devo viver em caminhos de pecado. Não é tudo que eu devo falar, não é tudo que eu devo ver, não é todo lugar que eu devo estar, não é todo lugar que eu devo estar, não é toda conversa que eu devo estar perto. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em mim e eu não devo estar em qualquer lugar, não devo estar fazendo qualquer coisa, não devo estar pegando qualquer coisa, não devo estar vendo qualquer coisa, porque o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo está dentro de mim. Então ele vai dar guia, ele vai guiar a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. E para terminar, morada do Altíssimo, que é o último subtópico aí. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. E isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito. E que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja é formada por judeus e gentios. Então você que aceitou Jesus, que hoje está firmado na presença do Senhor, faz parte do corpo de Cristo. Entenda, você é templo do Espírito Santo de Deus. Paulo vai deixar bem claro, aquele que destrói o templo será destruído. E o que destrói o templo? O pecado. As coisas mundanas. Então você que é templo do Espírito Santo de Deus, quando você tem o Espírito Santo dentro da sua vida, com você, você começa a viver em santidade. E o que vai acontecer? Você vai viver uma comunhão na presença do Deus Todo-Poderoso. E você vai ser conhecido como morada do Altíssimo. E essa morada, ela não vê raça, não vê cor, não vê status social, ela não vê posição. Todo aquele que nele crê, entregando a sua vida para Cristo, você se torna morada do Espírito Santo de Deus. Conclusão: a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Então, Cristo nos deu a condição de sermos uma casa espiritual, a habitação do Espírito Santo de Deus. E como que vamos permanecer sendo casa? Através da doutrina dos apóstolos, da palavra de Deus, do conhecimento da palavra e do testemunho dos profetas. Porque eles testemunharam para os nossos corações o que foi profetizado. Esses testemunhos, as doutrinas, a palavra de Deus, eu vivendo em santidade, me separando do pecado. Jesus sendo a minha estrutura, a palavra dele me estruturando para eu não cair. E eu sendo a morada do Altíssimo, permanecendo de pé e vivendo em processo de construção a todo momento e amadurecendo na presença do Senhor. Aonde quer que eu esteja, o que eu passo, o que passar, qualquer que seja o tamanho da crise, eu vou permanecer de pé como casa de Deus. Que Deus te abençoe, que você possa ter sido abençoado, que você possa ter sido edificado, e saiba de uma coisa, você é templo do Espírito Santo de Deus. O que te faz permanecer de pé
é Jesus, a palavra dele, o exemplo dele, as doutrinas dos nossos apóstolos, o dos apóstolos como profeta, tudo isso que a Bíblia tem, tudo isso que a Bíblia deixou, tudo que a palavra de Deus diz para o nosso coração, isso vai fazer você permanecer de pé, isso vai fazer você permanecer revigorado na presença de Deus. E seja lá qual for a adversidade que você esteja passando, saiba que quer permanecer de pé, esteja com a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Não deixe o pecado tirar a presença dele. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. E saiba que ele é o seu fundamento, a sua força, a sua ajuda. Então, Deus te abençoe. Eu estarei orando por você nesta manhã, para que Deus continue te dando um domingo de paz, a presença dele. Deus, Aleluia. Tua palavra foi falada. Glória a Deus. Tua palavra foi ensinada. É sim, meu Tua palavra foi ministrada e muitos a receberam no Louvado coração seja Deus. nesta manhã. E o meu pedido é: continua com o teu povo. Continua guardando o teu povo, escondendo o teu povo de todo mal. Tudo que não provém de ti. Glória a Deus. Tudo que não é do teu agrado. Que o Senhor possa guardar a tua igreja, o teu povo, fortalecendo. E se de repente alguém, Senhor da Glória, meu Pai, está fiel. com a casa vazia, se de repente alguém Alicerce, está Senhor, teu povo com na uma tua casa praticamente caindo aos pedaços, que nessa manhã o Senhor possa transmitir o renovo, encher essa casa, e que essa casa possa estar de pé, que esse templo, essa pessoa, que este que está nos ouvindo possa ser abençoado, renovado e cheio do teu Espírito. No teu santo nome, Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te dê força, Deus te fortaleça cada dia mais na presença do Senhor, e estamos aí para sermos canal de bênção para a sua vida. E eu passo a palavra ao pastor Elias, que vai estar dando todo o encerramento nesta manhã. Glórias a Deus. Nós queremos agradecer ao Elias Júnior, né? Também agradecer a todos os pastores. Pastor Henrique, chegou aí agora. Estava dormindo não, né, Henrique? Pastor Myron, pastor Hélio Martins, pastor Pimenta. Que Deus possa abençoar nossos primos lá do Rio de Janeiro, Magali, meu sobrinho Bruno, Betinha. Dê um abraço aí em todos os familiares e a família de Jesus que está aí nos assistindo, todos os irmãos que porventura curtiram lá, né? Às vezes não aparece aqui na tela, mas nós sabemos, tem muitas pessoas que assistem lá, curtem, reagem. É de Deus que você esteja estudando a palavra de Deus nesta manhã, em nome de Jesus. Eu quero fechar com uma música aqui nesta manhã, para que possamos encerrar. Estamos dentro do horário, né? Vai dar 10 horas, praticamente já são 10 horas, é o encerramento oficial de nossa escola. Mas antes que eu impetre a bênção apostólica, eu quero cantar mais uma música aqui, mais um hino, e que você acompanhe nesta manhã, em nome de Jesus. Entrei no templo, dobrei os meus joelhos para conversar com o Senhor. Desiludido do mundo, no peito um sofrer profundo, sem paz, sem fé, sem amor. Aleluia. Ajoelhado, senti o meu pecado e o grande mal que ele me fez. Mesmo sem ter merecido, estava arrependido, pedindo perdão mais uma vez. Porém, Jesus não esquece o pecador que padece, mas não tem alegria em pecar.
Então senti de mansinho, de meu Jesus com carinho, a minha alma de novo alegrar. Agora sou novo crente, olhando só para frente, feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a tua família, que Deus possa abençoar os teus filhos e que verdadeiramente a nossa casa possa prosseguir, nossa casa espiritual, prosseguir em estar firmada na rocha que é Jesus. Só quero dar um aviso aos irmãos de Castelo, né, lá da igreja, que logo mais, às 19 horas, estaremos num trabalho presencial, num grande culto. E pedimos aos irmãos que não são do grupo de risco, é importante que você vá, que nós temos um aviso, nós temos um anúncio muito importante para a igreja nesta noite ou à noite, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, muito obrigado pela sua atenção, pela vossa atenção, que Deus te dê um domingo abençoado. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos que aguardam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você diga amém e seja abençoado em nome de Jesus.